Lição 4. Substantivos da segunda declinação. Agora nós vamos falar um pouco sobre os substantivos. Em qualquer idioma, tanto os verbos como os substantivos, eles são o coração e a alma. Qualquer língua, a base de qualquer língua são os verbos e são os substantivos. Adjetivos, preposições, artigos, isso tudo assim são periféricos, vamos dizer assim, né? Estão em volta dos verbos e dos substantivos, para dar uma melhor compreensão, para dar um melhor efeito, né, à palavra, melhor dizendo, à frase, né? Mas a base são os verbos e os substantivos. Então nós vamos ver nessa lição 4 os substantivos da segunda declinação. Nós vamos falar mais adiante o que é declinação. Mas antes nós temos que saber que no grego os substantivos são divididos em primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação. Tá? Na primeira declinação, nós vamos ver os substantivos femininos, alguns masculinos. A segunda declinação tem os substantivos masculinos, os substantivos neutros. E a terceira declinação, ela tem substantivos que são terminados de uma forma totalmente diferente do que nós vamos ver aqui. Portanto, nós não vamos estudar a terceira declinação. É algo que o nosso autor deixou para um próximo livro futuro. Ok? Então nós só vamos estudar a primeira e a segunda declinação dos substantivos gregos. E na lição de hoje, a número 4, nós vamos ver a segunda declinação. A segunda declinação são os substantivos masculinos e neutros. E na lição de hoje nós só vamos ver os substantivos masculinos. Ok? Então, na declinação que vamos ver agora, nós vamos ver o nominativo e o acusativo. Nós já vamos falar sobre tudo isso. Então eu digo assim: Theos ama Cosmon. Eu vou deixar a frase com o verbo em português para não confundir, tá? Porque o importante para nós são os substantivos. Então os substantivos estão em grego. Tá? Então, Theos ama Cosmon. Deus ama mundo. Outra forma aqui. Cosmos ama Theon? Observem que é uma pergunta. Tá? Então, o substantivo, o que é? É uma palavra que aponta para uma substância. Litos, antropos, logos, né? Logos, né? Aponta para uma substância, seja ela concreta, abstrata, tá ok? E o verbo, ele indica uma ação. Lego, eu vejo. Então ele está indicando a ação de ver. Tá bom? Então vamos lá. Declinação. Então, um homem fala. Quem que é o sujeito dessa frase? Um homem. Porque ele é quem faz a ação de falar. Então, quem faz a ação é o sujeito da frase. Um homem fala. Agora aqui, ó, ele bate no homem. Homem aqui já não é mais o sujeito. Porque o sujeito aqui é ele. Ele é que faz a ação de bater. Quem sofre a ação de bater agora é o homem. Tá ok? Então o homem, aqui em cima, fala, ele é o sujeito. Ele faz a ação. Aqui o homem, ele é objeto, porque ele sofre ação. E ele é sujeito. Então, ele bate no homem.
Tá ok? Até aqui é uma recapitulação de português. Tá bom? Então, como o grego muda uma palavra que é o sujeito em objeto e objeto em sujeito. Então, no grego existe isso, irmãos. O substantivo ele muda na sua terminação. E isso é que é chamado de declinação. Dependendo do caso, o substantivo ele vai ter uma terminação diferente. No português não acontece isso. Ó, homem, aqui ele é sujeito, está escrito homem. Aqui ele é objeto, está escrito homem. No grego não é assim. No grego nós temos uma terminação para sujeito e uma terminação para objeto. Ok? Vamos ver aqui, ó. Deus ama mundo. Theos ama cosmon. Então o sujeito aqui da frase é Deus, porque é ele que faz a ação de amar. Deus, o sujeito. E aqui mundo é objeto, porque o mundo é que sofre a ação de amar. Tá ok? Então Theos ama cosmon. Então Theos aqui é o sujeito e cosmon aqui é o objeto. Tá bom? Objeto do verbo amar. Então sujeito e objeto. Certo? Agora aqui, mundo ama Deus. Cosmos ama Theon. Agora, o sujeito é cosmos, que é mundo, né? Porque o mundo é que está praticando a ação de amar. Então, quem pratica a ação é o sujeito. E quem está sofrendo a ação é Theon, Deus. Então, Theon é o objeto. O que vocês observaram aqui? No grego, o sujeito tem a terminação ômicron sigma, é o os. Então, o sujeito vai ter sempre terminação os. E o objeto, a terminação on. Ômicron ni. Ômicron ni. Então, isso aí vai acontecer sempre no grego. Então, quando você vê uma frase que a palavra está terminando em os, o substantivo ali está terminando em os, ele vai ser o sujeito. Se ele está terminando em on, ele vai ser o objeto. Entendido? Ok? Então, como ficaria comparando com o português? Mal comparando, né? Só para dar um exemplo aqui. Então, se nós colocássemos aqui, aquela frase Deus ama mundo, comparado ao grego que nós acabamos de ver, seria Deos ama mundon, ou mundus ama deon. Ok? Só para a gente entender melhor. Então, exercício aqui. Quem é o sujeito e quem é o objeto? Então, Theos fala logon. Deus fala palavra. Então, quem que é o sujeito? Deus. Porque é ele quem faz a ação de falar. E logon, palavra, o que é? É o objeto. Porque é ela quem sofre a ação. Tá certo? Aqui. Theos ama dulon. Deus ama escravo. Então, quem que é o sujeito? Theos. Porque é ele quem faz a ação de amar. E quem sofre a ação de amar? Dulon, o escravo. Então, o escravo é objeto. Perfeito? Doulos ama Theon. O escravo ama Deus. Ok? Então, o sujeito agora, quem faz a ação é doulos, né? O escravo.
E quem sofre a ação é theon. Então, theon é objeto. Perfeito? Aqui, theon ama doulos. Quem que é o sujeito aqui? Doulos. Ok? Olha a terminação. Ômicron sigma, os. E quem que é o objeto? Theon. Porque é ele que sofre a ação. Essa frase é a mesma dessa daqui. Doulos ama theon. Theon ama doulos. Né? No português aqui é tudo certinho. Vem o sujeito, vem o verbo, depois vem o predicado, e dentro do predicado tem objeto, e assim vai. No grego não, você pode mudar dentro de uma frase o substantivo, a função dele. Você pode ter um sujeito no início, no meio e no fim de uma frase. Objeto, a mesma coisa. Você tem que ver as terminações. Tá ok? Então vamos lá. Então o caso é o que vai indicar a função na frase. Então o caso é isso aqui, é essa terminação, ó, theos, cosmos, doulos, logos, theon, cosmon, doulon, logon. Ok? Isso é que vai indicar a função na frase. Então aqui, uma tabelinha agora, já oficializando o que nós aprendemos. Então, terminação os, o caso é nominativo. O que nós falamos sujeito, para o grego é nominativo. E a sigla é N. Então a função do nominativo é a função de sujeito. É aqui um exemplo, logos. Minha terminação os. Terminação on. O caso é acusativo e a sigla é A. Nós falamos objeto, mas para o grego é acusativo. Então a sigla é A e a função é de objeto. Exemplo aqui, logon. Tá ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Se não entendeu, pausa, volta e veja de novo, tá bom? Enquanto descansamos das declinações dos substantivos, vamos ver um pouco de vocabulário. Adelphos, irmão. Philos, amigo. Theos, Deus. Amartolós, pecador. Presbíteros, ancião. Apóstolos, enviado. Litos, pedra. A pessoa fala assim, amanhã eu vou fazer uma litotripsia, né? Ela vai quebrar pedra. Então, litos, pedra. Cosmos, mundo. Zoe, vida. Doulos, escravo. Didáscalos, professor, mestre, de onde vem a palavra didática. Ego, eu. Logos, palavra. Nomos, lei. Christos, Cristo. Curios, Senhor. Angelos, mensageiro. Angelos, ele é traduzido ora mensageiro, ora anjo. Um exemplo, o centurião enviou seu mensageiro, né? O centurião enviou seu angelos, tá certo? Seu mensageiro. Agora, quando fala assim, na parte lá da tentação de Jesus, o final que Jesus sofreu, no final fala assim, e os anjos os serviam. Então, os ângelos os serviram. Tá ok? Então, quando é mensageiro comum de uma pessoa, é usado angelos. Então, quando é
o ser sobrenatural, um anjo, então é usado anjo no lugar de mensageiro, mas o significado é mensageiro. Tá? Oftalmos, olho. Artóis, pão. Antropos, homem. Phobos, medo, de onde vem fobia. Baptismos, batismo. Tronos, trono. Zorobabel, Zorobabel. Diáconos, serviçal, né, aquele que presta serviço. Cardia, coração. Sofia, sabedoria. Hora, hora é a hora como se fosse uma hora nossa. Que horas são? Né? Diz respeito à hora. Hora, tempo, né? Como a nossa hora. Thanatos, morte. Pater, pai. Nós vimos a semana passada, Abba quer dizer paizinho ou pai no sentido carinhoso. Pater é pai. Ok? Lepra. Iudaios, judeu. Genealogia, genealogia. Topos, lugar. Otarion, o que quer dizer Otarion? Isso mesmo, orelha. Pedro cortou a Otarion de Malco. Simon. Laos, quer dizer povo, no sentido de pessoa, de gente, tá? Metanoia, arrependimento. Carpós, fruto. Eirene, paz. Ok? Então, os irmãos, memorizem essas palavras, tem no nosso livro. Quanto mais palavra memorizar, melhor. Tá bom? Agora vamos continuar vendo os substantivos da segunda declinação. Já vimos o nominativo, o acusativo. Agora nós vamos ver o dativo e genitivo. Então, um diácono fala a palavra. Então, o sujeito aqui é um diácono e o objeto é a palavra. Tá ok? Agora, aumentando, a frase fica assim: um diácono fala a palavra ao servo. Então agora surgiu um outro objeto. Perfeito? Então, um diácono é o sujeito. Um diácono sujeito. Ele faz a ação de falar. Quem sofre essa ação é a palavra. Então ela é o objeto, né? O acusativo que nós já vimos. Mas agora essa palavra, ela é direcionada a alguém. Então ela é direcionada ao servo. Então aqui é um outro objeto. E agora nós podemos dizer que a palavra, né, o acusativo, ele é o objeto direto. Ele é o que está bem perto do verbo, é o que sofre a ação do verbo. E o servo é o objeto indireto. Vê que ele está longe do verbo. Ó, entre o verbo e o objeto indireto existe o objeto direto. Então, essa palavra ela foi direcionada ao servo, ou ao servo. Ok? Então, aqui é objeto indireto. Então, objeto direto é o que sofre a ação do verbo, a palavra. E o objeto indireto é a quem está sendo dirigida a ação, a um servo.
Então, doulos fala logon diácono. Então, o sujeito aqui é doulos, o escravo ou servo, né? Pode ser servo também. Fala logon, palavra, né? Olha a terminação, os para o sujeito, on para o objeto, que nós aprendemos agora que esse objeto é o direto. Ele fala a palavra para quem? Para o diácono. Ok? Então, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Nós já aprendemos que o sujeito é chamado de nominativo. Agora nós sabemos que o objeto direto é o acusativo e o objeto indireto é chamado de dativo. Ok? Aqui um outro exemplo. Diáconos fala logon doulo. É o sujeito, diácono, fala logon, palavra, doulo, ao servo, ao escravo. Tá bom? Então, conclusão. A forma do sujeito é doulos, nominativo. A forma do objeto direto é doulon, acusativo. E a forma do objeto indireto é doulo, dativo. Perfeito? Tranquilo? Agora, diácono fala a palavra, nós já analisamos. Ao servo, nós já analisamos. Do homem. Agora está dizendo que esse servo aqui é do homem. Então o sujeito, né, o diácono, fala a palavra, o objeto direto, que sofre a ação do verbo, ao servo, que a palavra foi dirigida a ele, objeto indireto, só que esse servo é do homem. Esse do homem indica uma possessão, posse. Por exemplo, eu falo palavra de Deus. Então a palavra ela é de Deus, a posse, é de posse dele. Ok? E esse caso aqui é o último caso da declinação, né, dos substantivos da segunda, que é o genitivo. Então, ó, sujeito, objeto direto, objeto indireto e o genitivo. Genitivo é posse. Perfeito? Então, o servo é propriedade do homem. Ok? Essa relação se chama possessão ou genitivo e termina em Y. Então, aqui, diáconos fala logon teu. Então, diácono, sujeito, fala logon, objeto direto, de quem? De Deus, de Theon. Então, diáconos fala logon Theon. O diáconos fala a palavra de Deus. Olha a terminação Y aqui. Doulos escuta logon diácono. Então, o servo escuta a palavra do diácono. Perceberam? Tudo tranquilo? Então vocês veem que a terminação é que fala a posição, né? Fala a terminação é que vai dizer dentro da frase o que a palavra é. Ok? Se ela vai ser sujeito, objeto direto, objeto indireto e genitivo. Tá? Esses aqui artigos e preposições, tá? Elas acompanham. Eu não estou falando elas, tá bom? Para não confundir. Mas nós vamos ver nos textos em grego que existem
os artigos, preposições, tudo certinho. Ok? Então, vocativo. O vocativo, ele raramente aparece, pouco aparece. Então, nós vamos falar só para conhecimento dos irmãos, até quando por um acaso surgir em alguma frase, os irmãos vão saber identificar bem fácil, né? Vocativo, ele é usado para invocar ou chamar alguém. Ó Senhor, ajuda-nos. Em grego, o substantivo Senhor estaria no vocativo, que tem esse chamamento aqui. Ó Senhor, né? Está clamando, está chamando, tá ok? Então, no nominativo curios, Senhor, então fica o curie, né? Terminação é e. Então, a tradução é ó Senhor. Tá bom? É só colocar o e no final que diz respeito ao vocativo. Mas isso pouco aparece, pouco acontece. Tá bom? Então nós vimos aqui nominativo, relembrando, logos, né? A palavra, o genitivo, logu, da palavra, que pertence, né? Pertence a alguém, da palavra. Logo, a palavra, objeto indireto, né? A palavra, ou ao alguma coisa, alguém, né? E o acusativo logon, a palavra. Então, esse aqui é para nós entendermos, né? Nominativo, a palavra, por exemplo, o ônibus caiu na ribanceira. Um exemplo. O ônibus. Então é nominativo, né? Do ônibus, ao ônibus, né? E o acusativo tem a mesma desinência aqui do nominativo, ok? É só ver na palavra a terminação, para saber a diferença de um para o outro. Outra coisa, você vai falar para alguém que você estuda grego. Aí a pessoa vai perguntar para você, como é que é palavra em grego? Você vai falar o quê? Logos, que é o nominativo, é o nome da palavra. Você nunca vai falar logu, logô ou logon. Ou loguê, seria o vocativo, né? Você nunca vai falar. O nome da palavra é o nominativo. Esse é o nome da palavra. Vimos naquele vocabulário que vimos anteriormente, né? É o nome da palavra. Então, Theos. Como é que é Deus em grego? Theos. Não vai ser teu, nem teô, nem teon. É Theos. Perfeito? E aqui o plural, que tem essas terminações. O princípio é o mesmo, tá? O nominativo vai usar a terminação oi, o genitivo a terminação on, o dativo a terminação is e o acusativo a terminação us. Tá ok? Então vai ser logoi, as palavras, né, como se fosse os ônibus, os carros, as casas, tá? Logon, das palavras, logóis, as palavras, e logus, as palavras. Tá? Faltou aqui um S aqui no final. Tá bom? Mas é as palavras, das palavras, as palavras e as palavras. Tá? Faltou um S aqui no final. Então aqui é o plural desse aqui. Então isso aqui é a declinação de uma palavra em grego. Tá ok, irmãos? Então agora nós já podemos dizer, não falei antes que é para não assustar os irmãos, que os substantivos em gregos,
essa declinação, ela funciona igual os nossos verbos. Por exemplo, eu falo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Existe uma terminação diferente para cada pessoa. No português, o substantivo não, é como nós demos aquele exemplo de homem. O homem, ele pode ser o sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, né? O homem pode ser aquela mesma forma, ele pode ser qualquer coisa na frase, mas ele tem a mesma forma. Agora, no grego, acontece isso. É como se os substantivos fossem conjugados iguais os verbos. Né? A gente vê que para cada caso existe uma terminação diferente. Então, no grego acontece isso. No latim também acontece isso. Quando veio do latim para o português, acabou isso aí, né? Foi cortada essas declinações. Tá bom? Então aqui uma tabelinha, agora o quadro total, caso nominativo, sigla N, função sujeito, forma os, exemplo logos, tradução a palavra. Genitivo, sigla G, quer dizer possessão, terminação U, exemplo logu, da palavra. Dativo, sigla D, objeto indireto, a terminação é o ômega, um exemplo, logo, e quer dizer a palavra, né? Ou ao alguma coisa. Acusativo, sigla A, objeto direto, terminação on, logon, a palavra. Vocativo, o V, como sigla, quer dizer uma invocação, a forma é o epsilon, logue, né? Ó palavra. Tá bom? Então essa que é a declinação, que é a segunda declinação dos substantivos. É o que masculinos no grego. Isso aqui é bom vocês decorarem também, ó. NGDA, só esses 4 aqui. Saber que é nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Nessa sequência. Tá? NGDA. E o plural fica a mesma coisa com as terminações. Oi, logoi, as palavras. On, logon, das palavras. Os, logos, as palavras. Os, logus, as palavras. E oi, logoi, ó palavras. Tá bem? Tranquilo? Então, aos pouquinhos, os irmãos vão pegando, aos pouquinhos vão decorando. Mas nas folhas que nós colocamos aí para vocês, tem tudo isso de uma forma assim, dessa forma assim, mais sintetizada, que no livro está muito espalhado. Então aqui nós sintetizamos e colocamos em forma de tabela. Tá bom? Em relação ao vocabulário que vimos também anteriormente, tem um caça-palavras aí, que os irmãos façam esse caça-palavras e no próximo vídeo nós vamos corrigir. Tá bom? Então fica assim, um exercício aqui. Análise gramatical. Como é que fica? Então, olha. Teós. M de masculino, é uma palavra masculino. Está no singular e é nominativo. Ok? Se cair na prova, é só colocar assim. Primeiro, se ela é masculina, depois se ela está no singular, e depois o caso dela, que é o caso nominativo. Didascalon, então é masculino, no singular, está no acusativo. Ok? Cosmon,
é uma palavra masculina, no singular está no acusativo. Tá ok? Essas em vermelho, eu estou dando de graça para vocês, que vai cair na prova. Mas elas não fazem parte da lição que estamos vendo hoje, são lições futuras. Tá ok? Então não é justo, né? Então, teknon. Teknon é criança, é um substantivo neutro. No grego existe isso, existe masculino, feminino e neutro. Então, teknon aqui é no neutro, está no plural e está no genitivo. Tá ok? Nós não vimos isso hoje. Diácono. Então ele está no masculino, no singular e no dativo. Tá? Outra aqui que não está na lição de hoje. Profeteis. É uma palavra que está no masculino, no singular, no nominativo. Tá bom? Profeteis é uma palavra masculina da primeira declinação. Aqui, basileias, né? Igrejas. Então está no feminino. Nós não vimos hoje os substantivos femininos, né? Então, feminino, plural, dativo. Ok? Diácono. Então, masculino, singular, genitivo. Aqui, psicas. Psicas, vem de psique, né? Alma. Então, é feminino, plural, está no acusativo. Tá bom? E aqui só para fazer uma comparação. Ok? Eu falei ainda agora que Basileia é igreja, mas não é igreja não, é reino, tá? Eu me confundi. Tá bom? Então Basileia é reino. Inclusive, Basileia é uma palavra feminina para o grego, tá? Mas quando traduz para o português, ela é uma palavra masculina. A palavra logos para o grego, ela é masculina. E quando traduz para o português, é uma palavra feminina. Então acontece isso também no grego, tá? Tem palavras que para o grego são femininas e para a gente na tradução é masculina. E o contrário também acontece. Ok? Então agora vamos ver os artigos. Lembra os artigos que nós falamos? O, do, ao, o, os, dos, aos, os. Então nós temos eles aqui em grego, que eles vão acompanhar o substantivo. Então no singular, nós temos ró, né, que vai ser o. Nós temos tu, que vai ser do. Nós temos to, que vai ser ao. Nós temos tom, que vai ser o. Então é bem fácil. É aquela mesma terminação, com exceção do nominativo. O nominativo termina em os, né? Aqui vai terminar em o somente. E as outras terminações acrescenta-se um tal antes. Tá? Então tu, to, tom. Vai declinar igual o substantivo. Tem que ter a mesma declinação. O artigo tem que ter a mesma declinação do substantivo. Então, tu é do, to é ao e tom é o. E no plural a mesma coisa. Pega a terminação do genitivo, dativo e acusativo e coloca o tal antes. Então, tom, dois, tos, aos, tus, os. Ok? Declina igual o substantivo. E aqui é oi.
bom? Ficou bem fácil, né? O artigo, o nominativo singular é ró, né? E no plural é rói. Tá ok? Para terminar substantivos da segunda declinação, vamos ver esses exemplos aqui. Rho presbíteros legei tom logon. O presbítero fala a palavra. Então aqui nós temos o artigo para o nominativo, né? Rho, aqui uma inspiração áspera, então rho presbíteros, o ancião, ou o presbítero, legei, lembra a conjugação do verbo lego? Eu falo, então lego, legueis, leguei, eu, tu, ele, então ele fala, ele leguei, né? Então rho presbíteros, leguei, então o ancião fala, ton logon, a palavra. Tá ok? Então nós vimos aqui a palavra no acusativo e o artigo que acompanha a palavra. Tem que estar igual. Né? Tanto o artigo como o adjetivo tem sempre que acompanhar o substantivo na terminação. E outra coisa que não podemos esquecer também. Palavra em grego é masculino. Para nós, quando traduz como a palavra, tá? No feminino, mas para o grego é masculino, por isso tom aqui, tom logon. Então, rho presbíteros legei tom logon. O presbítero fala a palavra. Um outro exemplo aqui. O que está escrito aqui? Tom logon, legei, rho presbíteros. Então, a palavra fala o presbítero. A palavra fala o presbítero. A tradução vai ser a mesma de cima. O presbítero fala a palavra. Um outro exemplo. Legei, rho presbíteros, tom logon. Então, palavra, o presbítero, não, perdão, fala o presbítero a palavra. Legei, rho presbíteros, tom logon. Fala o presbítero a palavra. Então a tradução é a mesma. O presbítero fala a palavra. Então vocês veem que no grego, né, a posição da palavra não importa. O que importa são as terminações. A gente vê aqui, o nominativo está aqui, agora está aqui, agora está aqui, né? O acusativo está aqui, aqui, aqui. Não importa. Então no grego acontece isso. E você pode encontrar num texto escrito dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que para eles valem, quando acontece isso, o normal é isso aqui. Mas quando acontece isso aqui, a ênfase que o escritor ou quem está falando quer dar é colocada no início da frase. Então aqui, rho presbíteros legeiton logon, a ênfase que ele quer dar é que o presbítero é que lê a palavra. Aqui a ênfase que ele quer dar é que a palavra, né, fala o presbítero. Então a ênfase aqui é na palavra. E a ênfase aqui é falar. Então, o destaque que o autor ou a pessoa quer dar, ele vai colocar essa determinada palavra no início da frase. É só isso. Mas a tradução é a mesma. É a mesma. Por causa das terminações. Ok? Entendido? Então terminamos aqui os substantivos da segunda declinação.